Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e com muita paz. E no programa de hoje, nós vamos comentar da abertura de novos mercados, principalmente de produtos produzidos pelo agronegócio. Vamos falar do setor produtivo do leite lá nos Estados Unidos, que está passando por um enxugamento, isto é, muitas fazendas estão abandonando a atividade, porém outras estão investindo em tecnologia. Vamos falar do mercado do leite spot, aquele leite que é comercializado entre os laticínios. E você vai ver que o mercado físico do boi gordo continua com preços firmes. Vou conversar com Thales Facanelli, gerente de portfólio da Biotrop. E nós vamos falar sobre microbiota do solo. Após as queimadas, é preciso recompor esses micro-organismos para produzir mais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da abertura de novos mercados, principalmente de produtos produzidos pelo agronegócio. Em outubro, o número de aberturas de mercados para produtos agrícolas alcançou o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional. Nos últimos 31 dias, foram abertas 34 novas oportunidades em 12 países, número próximo ao registrado ao longo de todo o ano de 2019, quando foram contabilizadas 35 aberturas. O desempenho só fica atrás do mês de setembro deste ano, que atingiu um recorde de 55 novos mercados em 14 países. As aberturas contemplaram diversas cadeias produtivas, com destaque para algodão em pluma e caroço, destinados à Arábia Saudita. Sementes de milho e sorgo, soja e braquiária para o Gabão, na África. Sementes de setária para a Colômbia, amêndoas de cacau e erva mate para os países da União Eurasiática, que é Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. Sêmen e embriões de ovinos e caprinos para Cuba, frutos secos de macadâmia para o Japão e carne de ovinos e caprinos para o Catar, entre outros. E de acordo com o levantamento da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, nos últimos 10 meses, o Brasil alcançou 192 aberturas de mercados em 48 destinos. A abertura de novos mercados é uma prova de que o Brasil possui atributos demandados nos dias atuais, como sanidade, sustentabilidade, competitividade e confiabilidade do serviço sanitário e também do setor produtivo brasileiro, reconhecidos em mais de 200 nações e territórios. A expansão de mercados internacionais tem sido fundamental para o crescimento das exportações brasileiras. Em setembro, as exportações do agronegócio do nosso país atingiram um recorde de 14 bilhões de dólares em vendas externas, representando um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, de outubro do ano passado a setembro deste ano, as exportações do setor somaram 166 bilhões de dólares, registrando um aumento de 1,8% em comparação aos 163 bilhões de dólares exportados nos 12 meses anteriores. E agora vamos comentar do mercado do leite spot, que é aquele leite comercializado entre os laticínios. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de novembro, o leite spot apresentou um novo recuo, se estabelecendo em R$ 2,80 por litro, uma queda de 21 centavos frente
aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,01 na média Brasil. Nesta primeira quinzena de novembro, as negociações do leite spot seguiram recuando em todos os estados acompanhados. Diante desses reajustes negativos, o volume de compras do leite spot continuou avançando, com o menor patamar de preços ainda atraindo os compradores. Assim como na quinzena anterior, a maior dificuldade nas vendas dos derivados lácteos no mercado atacadista seguiu influenciando o mercado spot e gerando esse recuo observado no spot após o mês de outubro ter encerrado com diversas quedas nos preços dos derivados. E agora você vai ver que o setor produtivo de leite lá dos Estados Unidos está passando por um enxugamento, isto é, muitas fazendas estão abandonando a atividade, porém outras estão investindo em tecnologia. A tendência de redução do número de fazendas leiteiras lá nos Estados Unidos, aliada ao aumento das unidades maiores e mais produtivas, foi confirmada por um recente relatório do Serviço de Desenvolvimento Econômico do USDA. Esse estudo, abrangendo dados de 2000 a 2022, analisa o impacto de fatores como tamanho dos rebanhos, localização geográfica, uso de tecnologias avançadas e custo de produção. Em linha com as tendências de longo prazo, o número de fazendas leiteiras caiu, enquanto a produção por vaca aumentou, dando espaço a fazendas maiores, altamente especializadas e mais produtivas. Entre o ano de 2002 e 2022, houve mudanças geográficas moderadas, com taxas e também aumentando a sua participação na produção, enquanto a Califórnia perdeu parte de sua fatia no mercado. As fazendas leiteiras nos Estados Unidos registraram um aumento no uso de tecnologias avançadas. Práticas como sistemas automatizados de ordenha, uso de salas de ordenha se tornaram comuns, enquanto o uso de hormônio bovino, principalmente a somatropina, BST, diminuiu. E essas práticas melhoraram a eficiência, reduzindo os custos médios e melhorando a qualidade do leite. Apesar da eficiência nessas fazendas maiores, o setor enfrenta desafios para cobrir os custos econômicos totais, principalmente para pequenas fazendas. Em 2021, fazendas grandes mostraram-se mais especializadas, com custos mais baixos por unidade de leite vendido, mas custos elevados em mão de obra paga. O relatório aponta também para uma tendência de consolidação, onde fazendas médias enfrentam desafios para crescer e implementação de tecnologias de ponta é crucial para a competitividade. Com um total de 7 bilhões de dólares em novos investimentos, a indústria de laticínios dos Estados Unidos se prepara para expandir as fábricas de processamento e continuar aumentando a produtividade. A pecuária leiteira permanece vital na cadeia global de alimentos, enfrentando o desafio de crescer de forma sustentável em meio a pressões econômicas e climáticas. Essas mudanças indicam uma reestruturação contínua da indústria com foco em eficiência, especialização e adaptação às demandas do mercado mundial e também da saúde. E agora vamos falar um pouquinho do mercado físico do boi gordo. O mercado do boi, ele segue apresentando alta, porém com seus preços firmes. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, mesmo que se dê de forma mais comedida. As indústrias ainda contam com grande dificuldade na composição de suas escalas de abate, que estão na pior posição da atual temporada. Ao mesmo tempo, a demanda de carne bovina segue bastante aquecida
em especial no que diz respeito às exportações que ajudam a enxugar o mercado interno. O mercado atacadista se depara com preços firmes e o ambiente de negócios ainda sugere por alguma elevação das cotações durante a primeira quinzena de novembro, período pautado por maior apelo ao consumo. Segundo a Safras e Mercado, é importante mencionar que, diante do recente movimento de alta, é provável que a carne do boi acabe perdendo competitividade em relação às proteínas concorrentes, em especial a carne de frango. E olhando para as exportações, percebe-se que os importadores chineses ainda estão se habituando com os novos valores do dianteiro bovino e, diante disso, dificultam novos negócios à medida que pressionam por redução nos preços diante deste cenário. O dianteiro do animal, com destino ao gigante asiático, ficou cotado em $5.200 por tonelada, com estabilidade no período. E durante uma visita técnica em dezembro do ano passado, a China informou que vai passar a exigir a rastreabilidade completa de toda a cadeia produtiva da proteína bovina, sendo necessário monitorar o animal desde o seu nascimento até o abate e a exportação. Essa exigência já foi formalizada nos protocolos comerciais entre os países, porém ainda não foi implementada pelos importadores chineses e causa apreensão na cadeia da bovinocultura de corte. E depois do intervalo eu vou conversar com Thales Facanali. Ele é gerente de portfólio da Biotrop e nós vamos falar sobre microbiota, a microbiota do solo, que após as queimadas é preciso recompor esses micro-organismos para produzir mais. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho de condições climáticas para os próximos dias. A semana está sendo marcada por grandes volumes de chuvas em algumas regiões brasileiras, mas também por temperaturas elevadas em outras áreas do país. As condições na maioria das áreas produtoras será de instabilidade em grande parte das regiões, favorecendo aí chuvas isoladas. E de acordo com o INMET, desde o último dia 7 de novembro, essas instabilidades se intensificarão, principalmente lá no Rio Grande do Sul, devido à formação de um sistema frontal, favorecendo pancadas de chuvas com acumulados de 30 a 70 milímetros. É muita água. A combinação de massa de ar quente e úmida com passagem de cavados em níveis baixos e médios da atmosfera provocará instabilidade de chuvas localmente significativas em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Centro-Sul de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, com acumulados acima de 100 milímetros em algumas regiões. Áreas de instabilidade associadas ao calor, à alta umidade, provocarão pancadas de chuva ao longo da semana com acumulados acima de 50 milímetros, no centro-oeste do Amazonas, podendo superar 100 milímetros em algumas localidades. Acumulados de até 50 milímetros decorrentes de pancadas de chuva poderão ocorrer no Acre, Rondônia, Tocantins e também no sul do Pará. Segundo o INMET, nas demais áreas as chuvas serão isoladas, com exceção do norte do Pará e parte do Amapá, onde a chance de chuva é pequena. A previsão é de tempo quente e seco em grande parte do Nordeste. No entanto, existe uma tendência de aumento de nebulosidade, especialmente no leste e no sul da Bahia, a partir da próxima segunda-feira, estendendo-se ao longo da semana, com acumulados que podem superar 20 milímetros, principalmente no sul da Bahia. E agora eu vou conversar com Thales Facanali. O Thales ele é gerente de portfólio da Biotrop. E nós vamos falar sobre um tema interessante, principalmente agora, nessa época do ano, e agora nesses últimos meses aí que nós tivemos um problema sério de dezenas e centenas de focos de incêndio em regiões produtoras
E isso daí é muito prejudicial, principalmente à microbiota do solo. Thales Facanali, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema importante. Aí o Brasil quase pegou fogo, né? Bom dia, Antônio, tudo bom com você e a todos que nos assistem? É isso aí, né? Infelizmente, né, seja ele proposital ou não, com essas queimadas a gente teve uma perda gigantesca, né, da qualidade dos nossos solos. E grande parte dessas queimadas estavam em áreas agrícolas, né? Então, a gente vem sofrendo aí uma perda realmente de toda uma construção que o produtor fez, né? Essa microbiota. Quando eu falo que é uma perda realmente porque anos após anos ele vem construindo isso, um solo biologicamente mais ativo, um solo mais vivo, né, mais pujante, que é o quê? Logicamente com o uso de aumento da matéria orgânica, né, do solo, colocando palhada no sistema, e logicamente com o uso de bioinsumos. O que a gente percebe, e já foi falado aqui, existe um documento que foi feito pela Embrapa, um documento técnico, mostrando que em certas regiões, principalmente no Cerrado, quando um cerrado pega fogo mesmo para valer, como nós tivemos agora, a temperatura pode chegar nos 10 primeiros centímetros, 15, a mais ou menos 600 graus. E isso daí mata tudo, além de alterar a composição química do solo. O calor faz isso. Então, como o Thales falou, tem produtor que veio já há vários anos preparando esse terreno, plantio direto e tal e coisa, e, enfim. E agora, muitas áreas tiveram problemas e problemas sérios e agora precisa recompor essa microbiota, quer dizer, aqueles bichinhos benéficos ao solo. É isso que nós estamos falando. É isso mesmo, né, Thales? Exatamente, Antônio, né? Que nem você falou, né? O pessoal brinca, né? Esses bichinhos, né? Esses micróbios que a gente que não são vistos, né? Mas tem grande funcionalidade no solo. E como você falou muito bem, a gente perdeu isso. Com essas altíssimas temperaturas que chegam nessa camada superficial do solo, é como se fosse uma esterilização do nosso solo. Então, tudo que foi construído realmente foi perdido. E só que vamos falar assim, nessa perda de diversidade, o que pode vamos falar assim, estar mais proeminente no solo, infelizmente, pode ser vir os patógenos, pode vir nematóides e outros ativos biológicos que não sejam de interesse para o produtor. Então, isso causa uma desregulação, um desequilíbrio. E para fazer essa recomposição, você não faz de um plantio para outro. Quer dizer, vai demandar aí um longo tempo até chegar no que era o solo original. É a mesma coisa aquilo que a gente tem no nosso intestino. Nós temos aí uma série de bichinhos dentro do intestino que eles são fundamentais para a sobrevivência da gente. E se esses bichinhos acabar, morrer, a gente também, pode ter certeza, vai embora. Então, o solo é do mesmo jeito. E o que o Thales está dizendo é que agora é preciso recompor isso aí. E como é que faz para recompor, Thales? Antônio, não é um processo, vamos falar assim, do dia para a noite. Sim, claro. Uma recomposição, logicamente. E como que tem que começar isso? Primeiro, colocando uma cultura, né, de interesse para formar, logicamente, palhada, você ter matéria orgânica dentro desse sistema. E uma alternativa que a gente vem falando muito, né, vocês bravejando aos quatro ventos, que é o quê? Vamos recompor biologicamente esse solo. Vamos aproveitar essa situação onde teve um desequilíbrio de já repovoar o solo com micro-organismos benéficos. Seja micro-organismos benéficos para a ciclagem do nutriente, aproveitar melhor o fósforo, aproveitar o nitrogênio, aproveitar o potássio que está nesses solos, como também colocar micro-organismos que vão combater futuramente a parte de doenças, nematóides, insetos. Então, o que a gente tem que fazer é repovoar microbiologicamente esse solo, recuperar isso ao longo do tempo. Vai dar um resultado no primeiro ano? Com certeza sim, mas o incremento disso acumulativo ao longo dos anos, safra após safra, vamos falar assim, de janeiro a janeiro, eu vou ter ganhos acumulativos. Por quê? Porque eu vou estar construindo biologicamente o meu solo. Hoje a gente tem conhecimento de pouco mais de 5%
do que é o microbiologicamente falando do nosso solo, né? O nosso solo é constituído de 5% da microbiologia. E esses 5% nós não sabemos, 5% deles vão falar assim da ciência, mas eles são fundamentais para a construção da diversidade e da produtividade da cultura. Esses incêndios que nós tivemos no Brasil, e basicamente na maioria aí das regiões, eu acho que muita gente assistiu, viu isso pela televisão, a turma falava assim, não, apagou o fogo, apagou. Só que estava queimando por dentro do solo. Isso é o que nós estamos falando, de acabar com, vamos dizer assim, com a microbiota do solo. Quer dizer, todos aqueles organismos que estavam dentro do solo, aquela camada de decomposição durante anos que estava ali, estava pegando fogo dentro do solo. Quer dizer, por cima apagou, mas por baixo estava queimando ainda. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Você pega uma área de cana, por exemplo, o estrago foi muito grande, não foi? Gigantesco, gigantesco. Imagine em cana, que ainda mais é plantio num ano, em determinado período, e é colhido por 5 portes, onde você depende disso, né? Você constrói uma microbiota, você constrói uma paleada, você constrói um perfil do solo, e de repente, né, com essa queimada, você está afetando a cultura, assim. E isso causa um desequilíbrio muito grande. E, logicamente, é afetada a microbiologia. Mas isso, Antônio, existem ferramentas que eu posso medir e aferir manejos, né? Nós, da Biotrop, desenvolvemos uma ferramenta que chama agrobiota, que hoje não existe uma análise química do solo ou física muito conhecida. O agrobiota é uma análise biológica desse solo, para você saber aonde eu posso corrigir ou aonde eu posso inferir uma melhor, vamos falar assim, um manejo mais assertivo, que tenha mais resposta para aquela determinada situação. Logicamente, com as queimadas, a gente perdeu muito, mas a gente pode analisar esse solo e inferir os melhores manejos para você repor essa microbiota que responderá mais rápido para a cultura iminente que vai ser plantada ou que já existe no local. Bom, então agora nós temos, vamos dizer assim, uma ferramenta importante que pode determinar qual foi o grau de afetação que teve meu solo. Seria isso? Sim, o agrobiota a gente consegue mapear microbiologicamente o solo em grupos funcionais, tanto aqueles ciclagem de nutrientes, micro-organismos referentes a estresse para a planta, né, capazes de promover resiliência a estresse climático para a planta, como também para a parte de patógenos. Então, é uma ferramenta que dá em 4 esferas uma análise microbiologicamente da planta. Diversidade, resiliência, ciclagem de nutrientes e os famosos patógenos do solo. Então, eu consigo ver como que está biologicamente esse meu solo e aferir manejo. E uma novidade, Antônio, já me antecipando aqui, é que a gente lançou uma inteligência artificial chamada Eva, que vai compor esse programa, que vai fazer isso de uma maneira mais fácil para o produtor, e de que ele vai poder conversar com essa inteligência artificial para ele diagnosticar o seu manejo biológico e assim ter as melhores recomendações. Caramba! Quer dizer, agora nós temos aí um monte de mulher trabalhando aí na internet e agora nós temos mais a Eva agora. Isso, a Eva é uma ferramenta nossa, né, uma ferramenta de inteligência artificial que vai estar acoplada a vários serviços da Biotrop, mas que, primeiramente, vamos falar assim, ele está acoplado no agrobiota, que vai possibilitar ao produtor inferir os manejos mais corretos, mas ter essa troca, vamos falar assim, essa proximidade com uma inteligência artificial que vai voltada para a microbiologia do solo. Então, é uma inovação da Biotrop e, logicamente, isso foi acelerado por causa desses desastres aí que ocorreram. Por quê? Porque o produtor está necessitado de ferramentas para, microbiologicamente falando, né? A gente ainda tem muito desconhecimento nessa área, a gente tem muito ainda preconceito com os bioinsumos, né? Nós somos um país referência nisso, mas ainda temos mais de 50% aí de não adotantes. E com isso, com essa ferramenta, a gente pode acelerar essa adoção. Por quê? Porque a gente vai levar conhecimento, levar informação para o produtor para ele se sentir seguro na melhor escolha que ele fizer. Na verdade, a Eva, então, e essa agrobiota, junto com a Eva, é como se você fizesse um exame de sangue e pedisse aí 30, 40 itens do que você pode ter no seu organismo. Então, através do exame de sangue, a gente sabe. Agora, para o produtor, ele ter acesso à Eva, o que ele tem que fazer?
Ele tem que entrar em contato com um dos nossos representantes comerciais e pedir essa análise, né? Hoje, o agrobiota faz parte de um serviço que a Biotrop oferta para os produtores. E, a partir dessa análise do agrobiota, é que ele vai conversar com a Eva, né? Conversar com a inteligência artificial. Entendi. Bom, eu conversei com Thales Facanali, e se você quiser saber mais sobre a Eva, acesse o site www.biotrop.com.br www.biotrop.com.br. Ô Thales, eu quero trazer você novamente aqui para a gente conversar sobre a Eva, tá bom? Pode ser? Com certeza, pode ser, claro. A gente fica à disposição, o agrobiota e a Eva são um serviço aí para o produtor. Tá ok. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Imagina, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sucesso em investimentos não depende do que você compra, depende do preço que você paga. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.